Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um bate-papo aqui no Instagram. Hoje a conversa vai ser com um amigo, um parceiro, uma liderança que se despontou nesse último período contra Bolsonaro, que é o Danilo Pássaro. O Pássaro é torcedor corintiano, dos Gaviões da Fiel, morador da Brasilândia, aqui na zona norte de São Paulo, e um ativista social de muito tempo. E fundou, na verdade, ajudou a construir o movimento Somos Democracia, que teve nas ruas, aí tá nas ruas, teve o último domingo em Brasília, teve também conosco no Largo da Batata, teve na Paulista já 2 vezes, que ajudou a puxar um processo de luta contra o fascismo e contra Bolsonaro nas ruas do Brasil. Que foi muito importante, viu, gente? A gente sabe toda a polêmica que tem, ir pra rua, não ir pra rua em tempos de pandemia. E se for, tem que ir com todo o cuidado. E foi assim que nós fizemos. Diferente do Bolsonaro, que foi pra rua lá, tossindo nas pessoas, sem máscara, pegando em criança. Não. Tinha brigada de saúde, tinha toda uma orientação por distanciamento, todo mundo de máscara. E essas mobilizações de rua foram decisivas para mostrar que aqueles que batem em enfermeira, aqueles que batem em jornalista, aqueles que defendem AI-5 não são maioria nem na sociedade e nem nas ruas brasileiras. Foi essencial para derrotar os fascismos na rua, o fascismo nas ruas do Brasil. Então eu vou ver se o Pássaro já está aqui. Está aqui já. Vamos chamar o Danilo Pássaro, fundador aí do movimento Somos Democracia. Papo de hoje. Muito legal vocês acompanharem e conhecerem esse cara, que é uma liderança importante, promissora aqui de São Paulo. Fala, Pássaro. Fala, Guilherme. Beleza, meu irmão? Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Na correria, tentando ficar bem, e você? Tá certo, estamos aí, resistindo. Tá me ouvindo Pássaro, bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, estamos te ouvindo bem. Obrigado por ter topado aí esse bate-papo. Sobre as manifestações que têm acontecido no Brasil, mesmo nesse período de pandemia, puxada pelas torcidas organizadas, puxada pelo movimento Somos Democracia. Muita gente viu, ficou meio assim, sem entender o que era, os torcedores, os gaviões, o que essa turma está fazendo na rua, agora contra o Bolsonaro. Então eu queria começar esse nosso bate-papo, Pássaro, pedindo para você explicar o que é o movimento Somos Democracia, como que ele surgiu, de onde surgiu essa ideia, e que é muito importante porque ajudou a mudar a correlação de força nas ruas contra o bolsonarismo. Começa por aí, meu irmão. Obrigado por ter vindo aí nesse bate-papo e boa noite para você. Boa noite, Guilherme. Primeiramente, um abraço, meu irmão. Um abraço aí para todos e todas que estão nos acompanhando. Desde já agradeço aí pelo espaço para a gente poder compartilhar um pouco do que está ocorrendo, as perspectivas e a narrativa, né, do movimento de torcedores, do movimento Somos Democracia. É um movimento que nasce de forma autônoma dentro da torcida do Corinthians, não foi algo que foi pensado, a gente não pensou, vamos construir uma organização para ir para as ruas, para combater o fascismo, para lutar contra o racismo e para lutar contra esse governo fascista que é o governo Bolsonaro. A gente tem feito ações solidárias desde março, desde o início da pandemia, e a partir dessas ações solidárias a gente começou a se reunir e acumular muitas conversas, acumular muitas ideias, né? E, inclusive, a gente discutia a situação do nosso país. E a gente avaliou que o Brasil passa por uma escalada autoritária, era um golpe que estava em curso, né? Na nossa avaliação, não é que as pessoas esperam um dia fantástico, que vai ter um golpe, que vai ter uma ruptura democrática, e não é dessa forma que a gente avalia. A gente entende que um golpe na democracia, uma ruptura no regime democrático, não é como uma espinha, né? Que você dorme, você acorda e ela está lá. Não, é um processo. É um conjunto de discursos, de ideias, de ações e também de não ações. E por isso a gente avaliou que o que estava ocorrendo nas ruas, como manifestações que fazem apologia à ditadura, que exaltam a tortura, que estavam agredindo jornalistas, que estavam agredindo profissionais da saúde, e tudo isso, legitimado pelo presidente, era parte de um processo golpista que procurava romper com os limites da Constituição e da democracia. E por isso a gente considerou necessário ir para a rua para dispersar esse tipo de manifestação e combater esse tipo de discurso, esse tipo de prática. E algo que é importante dizer também, Guilherme, que na nossa avaliação é um serviço essencial à luta política, às manifestações de rua,
que não é que a gente saiu para a rua para se manifestar. A gente já estava na rua. O governo Bolsonaro, ele mostrou desde o início que não tinha nenhum compromisso com a vida e com a saúde pública da população e não tinha interesse em manter, né, as recomendações da OMS, das autoridades sanitárias, perdão, e não garantiu nenhuma política de proteção social para as pessoas ficarem em casa. Então fez com que a gente furasse a quarentena por meio do sufocamento financeiro. Então a gente já estava na rua, a gente já estava pegando busão lotado, a gente já estava pegando metrô, a gente já estava, né, cumprindo parte dos serviços essenciais, a gente já era os profissionais informais, né, que tinham que trabalhar, entregadores de aplicativo, motoristas de aplicativo. Então, a gente avaliou que dentro de toda essa perspectiva, para nós, era mais simples, né, tomar essa iniciativa, né, de ir para as ruas combater o fascismo, mesmo tendo total consciência da importância do distanciamento social e de seguir as recomendações das autoridades sanitárias. Então, a partir daí, a gente teve a nossa primeira manifestação no dia 9 de maio, tinham aproximadamente 70 corintianos, a gente cumpriu o papel, a gente marcou a manifestação para o mesmo local e mesmo horário de uma manifestação que pedia intervenção militar, uma manifestação pró-governo, a gente conseguiu, de certa forma, dispersar essa manifestação, e a partir daí que a gente colocou uma foto na internet, né, a gente fez uma faixa Somos Democracia, para deixar bem claro qual que era o objetivo daquela manifestação, que era defender a democracia, e essa foto repercutiu positivamente. Aí a gente começou a discutir as possibilidades de voltar para a rua. É aquilo que a Rosa Luxemburgo diz, que a organização ela se faz no movimento, ela se faz na mobilização, e foi aí que a gente instituiu um calendário de luta, e a gente começou a conversar com movimentos sociais, né, inclusive com lideranças, né, políticas do campo progressista, do campo democrático, e a gente estabeleceu um calendário porque entendemos que o que está colocado na rua era uma guerra de narrativas. Porque quando tinha aquelas manifestações, eles de verde e amarelo, com a bandeira do Brasil, pedindo a abertura do comércio, ridicularizando os nossos lutos, eu particularmente sou da Brasilândia, é o bairro com o maior número de mortes por coronavírus, revolta, você vê as nossas mortes, os nossos lutos tornando piada, né? Então, na cabeça de uma boa parte da população, do senso comum, das pessoas que estão sendo formadas, infelizmente, pelos grupos de WhatsApp, estava ali o povo brasileiro. Então, a gente saiu para as ruas para mostrar que não, ali não era. O verdadeiro povo brasileiro era aquele que estava indo para a rua para lutar pela verdade, para lutar pela justiça, para lutar pela democracia e, sobretudo, pela vida e pela dignidade do povo brasileiro. Então, a gente estabeleceu um calendário de mobilizações para avançar nessa disputa de narrativas e encerramos esse primeiro ciclo, que a gente chama, domingo, em Brasília, quando a gente foi com o objetivo de entregar uma carta para o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, para que ele acolhesse um dos mais de 30 pedidos de impeachment, né, para a retirada de Bolsonaro do poder. Ele não quis nos receber, mas a gente procurou umas mídias de imprensa, e ali a gente fez uma espécie de coletiva de imprensa e leu essa carta publicamente para o povo brasileiro ter convicção e ter a consciência de qual é a finalidade, o propósito, o objetivo do movimento Somos Democracia, que é derrubar o Bolsonaro e vencer e frear essa marcha fascista que tem passado por cima da democracia, por cima da Constituição e por cima dos direitos do povo brasileiro. Muito bom, Pássaro. Eu acho que sim, talvez o maior mérito dessas manifestações das últimas semanas foi ter mostrado que a rua não é dos fascistas. Porque quando se cria um clima de que os caras fazem o que querem na rua, né, de que eles vão lá, agridem, batem, intimidam, cria um clima de medo, porra. Parece que eles são a maioria, o que não é verdade. Essa turminha do ódio, essa turminha da intolerância está longe de ser maioria na sociedade brasileira. Né? Então, é importante que voltem para a toca. É importante que as ruas não sejam de quem sai com taco de beisebol para bater em alguém.
de que a rua não seja de quem defende AI-5, fechar Congresso, fechar Supremo, de quem bate em profissional de saúde. É uma vergonha, uma esculhambação. Então, eu acho que essas manifestações vieram numa boa hora, cumpriram um papel importantíssimo. Nós participamos junto no Largo da Batata há 3 semanas atrás, na Paulista, há 2 semanas atrás também. E eu acho que lá em Brasília coroou muito bem esse processo, mais uma vez mostrando que esse campo que defende a democracia é maioria nas ruas. Eu tenho visto aí, pássaro, está passando os comentários, tem muito bolsominion, aliás, eu quero agradecer a audiência sempre presente dos bolsominions, eles são cativos, eles nos adoram, eles sempre vêm aqui com muito, com muito afinco na audiência, nos prestigiar, quero agradecer o prestígio deles. Mas muita gente tem dito, mas o pássaro está com camisa do Brasil. Olha, gente, assim, olha que loucura que os símbolos nacionais foram entregues na mão de uma direita que ama os Estados Unidos, que detesta o Brasil e o povo brasileiro. Já passou da hora da gente recuperar os símbolos nacionais. Eu acho muito legal que o pássaro esteja e tenha ido nos atos com camiseta do Brasil, porque isso demonstra que o Brasil não é deles. O verde e amarelo não é deles. Então, acho que a gente tem que fazer essa disputa simbólica também. Acho importante, pássaro, você tá com isso aí. Agora, eu queria pedir que você comentasse, além dessa questão aí do símbolo nacional, como é que você vê essa recuperação, que você está com camisa do Brasil, que você comentasse também um pouco sobre um elemento que você trouxe, que é a situação na periferia. Eu estou aqui no Campo Limpo, também periferia de São Paulo. A gente sabe que a quarentena para o povo mais pobre, lamentavelmente, ela nem chegou a existir. Não é que ela está acabando, ela nem começou. E não porque as pessoas não tinham medo do coronavírus ou porque queriam estar na rua. A questão é que as pessoas não tinham oportunidade, porque se ficasse em casa não ia ter o que comer, não ia ter leite para dar para a criança. Né? Foi uma situação devastadora. Eu queria que você comentasse um pouco a situação, você na Brasilândia, que é o bairro com mais mortes por coronavírus em São Paulo, como você enxerga essa situação da pandemia, e também aqui em São Paulo, que é o foco da pandemia, o epicentro, como é que você está vendo isso aí? Então, Guilherme, eu tenho dito que há alguns anos atrás o Brasil era um dos países mais otimistas do mundo. O nosso povo estava muito confiante no futuro, a nossa juventude cheia de sonhos, aí vieram e roubaram a nossa esperança, roubaram os sonhos da juventude, roubaram os nossos direitos, roubaram as nossas cores e queriam roubar da gente as ruas também. Isso não pode acontecer e por isso era importante a gente estar nas ruas fazendo essa disputa de narrativas e mostrando que sim, que somos maioria e também estamos dispostos a discutir, né, um projeto futuro de um Brasil que seja mais justo, de uma democracia que seja social e participativa e um Brasil que seja verdadeiramente democrático, né? E é bem isso que você falou. Não tem como a gente entregar a nossa bandeira, entregar as nossas cores de bandeja para quem procura cooptar um patriotismo abstrato da maioria da população, mas bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, que defende políticas que entrega o Brasil de bandeja para acionistas estrangeiros, né? Como a gente teve ontem, por exemplo, que estão entregando aí o nosso sistema de saneamento, as nossas águas aí para capital estrangeiro. A gente não pode aceitar que as nossas cores e as nossas bandeiras continuem sendo apropriadas para quem defende esse tipo de política que é antinacional, que é de traição ao povo brasileiro, que é de traição ao Brasil. Agora, para falar especificamente, né, da Brasilândia com relação à pandemia, a gente não tem governo federal, a gente não teve um presidente para lidar com a pandemia. E isso fez com que encobertasse muitos problemas também do governo estadual e também do governo municipal. Guilherme, inclusive falamos aqui numa live que você deu a oportunidade da gente falar, né, da questão do Hospital Municipal da Brasilândia. Em março, a gente começou a travar essa luta com a comunidade local para que o Hospital Municipal da Brasilândia fosse utilizado como hospital de campanha. É importante dizer que é um hospital que está com anos, né, de atraso na sua entrega, ele está lá com a infraestrutura pronta, e os vereadores do bairro, junto com o prefeito, queriam segurar por um período próximo das eleições. Aí a gente veio, a pandemia bateu na porta, começou a levar o nosso povo, começou a levar nossos familiares, nossos amigos, nossos queridos, e o hospital lá, como um elefante branco, um hospital grande, com uma infraestrutura pujante,
como Hospital Branco no meio da periferia. Aí a gente, e vieram dizer que o hospital de campanha seria no Pacaembu, seria no AMB, que está ali uma média de 10 quilômetros da Brasilândia, e que contemplaria a região, mas todo mundo sabe que da Brasilândia para chegar na AMB, da Brasilândia para chegar no Pacaembu, você precisa de mais de 2 conduções. Então a gente começou a travar uma luta, mobilizar a comunidade local e exigir que o Hospital Municipal da Brasilândia fosse utilizado como hospital de campanha. O prefeito Bruno Covas, com muita pressão, né, atendeu a nossa reivindicação, já que o bairro da Brasilândia já iniciou sendo o bairro com o maior número de mortes por coronavírus. Prometeu a entrega de 150 leitos de UTI para abril. Era final de maio, já estamos em junho, foram entregues 20 leitos de UTI. Ou seja, mesmo sendo o bairro com o maior número de mortes por coronavírus, mesmo sendo o bairro que a cada dia, né, a gente vê o nosso povo, a nossa família, nossos queridos morrendo por coronavírus, os nossos hospitais, né, as nossas UBS superlotadas, ainda a gente sofre com mais essa negligência, que aí no caso é do poder público municipal, que não entregou os leitos de UTI que deveriam ser entregues. Ou seja, o grosso, que é a infraestrutura, que é o mais difícil, que é o mais caro, estava pronto. O que faltou foi vontade política de instalar os leitos de UTI para atender a comunidade local, e isso o prefeito Bruno Covas não tem feito. Importante, Pássaro, porque se não parece, o que a gente viu, na verdade, pelo menos no começo da pandemia, foi o Dória e o Bruno Covas se opondo ao Bolsonaro numa postura correta de defender o isolamento, de defender a quarentena, e ficou a aparência de que eles estavam preocupados totalmente com as pessoas, com a vida das pessoas, fazendo tudo o que era preciso, e só o Bolsonaro que era o problema. De fato, o Bolsonaro é um desastre completo. E vai contra qualquer estratégia de combate à pandemia, vai contra a ciência. Agora, não adianta apenas dizer fique em casa para as pessoas. O prefeito e o governador do maior estado do Brasil, o estado mais rico do Brasil, da cidade mais rica do Brasil, teriam a responsabilidade de criar as condições para as pessoas ficarem em casa, sem falar na questão de saúde, que era abrir o Hospital da Brasilândia, que era ter hospital de campanha na periferia, ter uma reivindicação já semanas de um hospital de campanha na Zona Leste, que não foi feito até agora. Né? Tem assim, as regiões onde está explodindo o coronavírus, os 20 bairros com mais mortes de corona, não só a Brasilândia, estão na periferia. E dos 4 hospitais de campanha na cidade, 3 estão no centro. É um escândalo. Isso sem falar na falta de política para permitir que as pessoas façam quarentena. Quer dizer, a renda básica. São Paulo, Rio de Janeiro aprovou a renda básica carioca para complementar o auxílio emergencial, porque o custo de vida numa cidade maior é mais caro. São Paulo, um orçamento de 70 bi, não aprovou, não teve coragem de propor isso. Até acolher sem teto, Pássaro. Olha que loucura. Eu, a Luiz Erundina e o Padre Júlio entramos com uma ação no Ministério Público para acolher os moradores de rua de São Paulo na rede hoteleira. Já morreram mais de 30 por coronavírus, estão largados. Como é que você vai dizer fique em casa para alguém que não tem casa? E, apesar do Ministério Público ter se posicionado favoravelmente, cobrado da Prefeitura abrir 8 mil vagas, não foi aberta uma até hoje, com 3 meses, 4 meses de pandemia. Quer dizer, é também um descaso, é uma falta de compromisso com a periferia. A proposta do Bruno e do Dória serve para o centro, serve para quem tem poupança, para quem tem dinheiro para ficar em casa. Né? Agora, para a periferia que não tem como fazer quarentena, não existe política para permitir isso. Muito importante as questões que você trouxe. Agora eu queria levantar um último ponto aqui, Pássaro, do nosso bate-papo, voltando para a questão das mobilizações. O movimento Somos Democracia se consolidou nesse processo, cumpriu um papel importante junto com outros movimentos sociais, o Movimento Negro, a Frente Povo Sem Medo, que também se somaram nessas mobilizações de rua. Queria te dizer como é que você vê os próximos passos de processo de mobilização. Eu vi gente perguntando se vai ter mais luta, se vai ter, e como que você responde para as pessoas que têm dito que não é momento de ir para a rua por causa do coronavírus, vai promover o contágio da doença. Enfim, queria que você pudesse colocar esse último ponto aqui para a gente, para quem está nos assistindo, sobre a questão das mobilizações e os próximos passos. Guilherme, na minha avaliação, nessa guerra de narrativas, nessa disputa política que está colocada, a gente avançou.
A gente conseguiu, de certa forma, fazer o bolsonarismo recuar, mas essa vitória não está dada. Não é que a gente pode ter vencido uma batalha, mas não vencemos a guerra. Por isso é importante a manutenção das mobilizações e do enfrentamento ao governo Bolsonaro nas ruas. É engraçado que até ontem, até o Temer, né, o golpista do Temer, que fez numa matéria para a Folha de São Paulo, ele disse que presidente só cai com o povo na rua. E o Temer falou que o governo dele se sustentou somente porque não teve povo na rua, a não ser que ali naquele momento, né, da reforma da Previdência. Inclusive a gente estava junto, né, Guilherme, nessas lutas contra Temer. Foi nesse momento que a gente se conheceu, né, lutando contra Temer na rua. E por isso é importante a gente se mobilizar na rua. E como eu disse, se a gente deixar de fazer, Bolsonaro vai recuar? Não vai, ele vai continuar avançando. E para que a gente possa fazer Bolsonaro recuar, a gente precisa continuar avançando. Mas essa disputa que está colocada nas ruas, ela precisa ganhar espaços agora, né, que infelizmente a gente vai ter, né, um aumento da flexibilização. A gente precisa começar a se mobilizar em todos os espaços possíveis. A gente precisa voltar a se mobilizar nos postos de trabalho. A gente precisa aumentar a nossa mobilização nas redes sociais. A gente precisa levar as nossas mobilizações não somente para a Avenida Paulista, não somente para o centro, mas também para as periferias e acumular forças desse descontentamento da população contra essas políticas assassinas do governo Bolsonaro, que tem apostado no caos, que tem apostado em milhões de brasileiros desempregados, que tem apostado em milhões de brasileiros sem renda, que tem apostado em milhões de brasileiros entrando na linha da extrema pobreza para impor a sua saída autoritária. Então é por isso que a gente tem que continuar na rua, e desde já eu já quero colocar que a gente vai ter novidades, não só no domingo, a gente estabeleceu um calendário de manifestações que vai ser domingo agora, dia 28 de junho, no dia 12 de julho e no dia 26 de julho. Para cada dia dessas manifestações que ocorrerão também na Avenida Paulista, a gente terá uma nova surpresa, a gente terá uma nova narrativa, a gente terá novos encaminhamentos e novas propostas nessa luta, que é pela democracia, que é contra o racismo e que é contra o fascismo que está hoje, né, chefiado pelo governo Bolsonaro. Muito bom, Pássaro. Fundamental. Sem rua, meus caros, para todos que estão nos assistindo agora, sem rua não se derruba esse governo desastroso, que não é só um problema para a democracia brasileira, não. Está custando vidas. Mais de 54 mil mortes por coronavírus. Brasil, segundo país do mundo em número de mortes, só perdendo para os Estados Unidos. E muitas dessas mortes, com certeza, teriam sido evitadas se houvesse uma estratégia sanitária. Nós não temos ministro da Saúde há um mês e meio. Esse é o retrato do governo Bolsonaro. Por isso é preciso, sim, lutar de todas as formas. Agora, a oposição, eu disse isso lá no Largo da Batata, nós temos debatido isso, o conflito não é entre quem vai e quem não vai para a rua. O conflito é entre quem está a favor do Bolsonaro e do fascismo e quem está contra. Tem gente que está avaliando que não é momento de ir para a rua, a gente respeita. Eu acho que tem as suas razões. Inclusive, a gente tem dito, para quem é grupo de risco, quem mora junto com alguém que está em grupo de risco, não tem que ir para a rua mesmo nesse momento. Tem que se cuidar e tem que preservar a vida. Agora, com muito cuidado, com cuidado sanitário, com distanciamento, com máscara, com equipe de saúde, é importante tomar as ruas nesse momento para enfrentar o bolsonarismo e dizer que lugar de fascismo não é na rua. O fascismo não se dialoga, o fascismo tem que ser derrotado no Brasil. Eu acho que o movimento Somos Democracia contribuiu muito nesse debate, nessa iniciativa, junto com as torcidas organizadas que tiveram um papel chave nisso aí. Muito bom, Pássaro, excelente bate-papo, meu irmão, te agradeço muito aí por ter topado, e tamo junto nessa caminhada, estamos junto na luta aqui na Resistência em São Paulo e em toda a luta contra o fascismo. Muito obrigado, Guilherme, pelo espaço, agradeço a todos aí que acompanharam, que estão participando aí, mandando comentários. Só uma coisa que eu gostaria de finalizar, Guilherme, muita gente pergunta por que na Brasilândia teve tantos casos, para além dessa questão da saúde pública, para além da falta de políticas de proteção social que foram garantidas pelo governo, mas tem um grande problema também que resultou no acúmulo de casos de contágios na Brasilândia,
que é um problema estrutural da cidade de São Paulo, que é a falta de reforma urbana. Não tem como a gente pedir para ficar em casa, né, pessoas, uma família que de 10 pessoas moram num pequeno quarto, que tem 4 filhos e de cada filho quer assistir alguma coisa e só tem uma televisão nessa casa. Então, o que a gente precisa na cidade de São Paulo, e que a pandemia escancarou, é um projeto claro, sério e coerente de reforma urbana. A gente precisa de moradia popular. E já para encerrar, Guilherme, o governo Bolsonaro já começou as suas medidas, né, que foram chamadas de medida antiprotesto. Tem chamado a gente de terrorista, de baderneiro, de violento, de mandados de não sei quem, de mandados de não sei outro. O que eu tenho a dizer a Bolsonaro e a todos, né, que estão nos acompanhando, aos bolsonaristas que estão aí comentando também, é que quem está nas ruas defendendo a democracia, lutando contra o racismo, lutando contra o fascismo, é o verdadeiro povo brasileiro. Que está na rua muitas vezes não é nem porque quer, porque gostaria de estar em casa cuidando da sua saúde, cuidando da sua família e cuidando de quem ama. A gente está na rua porque é necessário, porque a gente tem um governo fascista, um governo assassino, que tem apostado na morte do nosso povo, no desemprego e na miséria do nosso povo para impor a sua saída autoritária. Quem está na rua é o povo brasileiro de verdade, lutando pela verdade, lutando pela justiça, lutando por democracia, contra o fascismo, contra o racismo e, sobretudo, pela dignidade do povo trabalhador, do povo brasileiro. Muito bom, Pássaro. Esse é o caminho, esse recado precisa ficar para todo mundo que está nos assistindo e reproduzir esse recado. Queria pedir, antes da gente encerrar aqui, para quem está nos assistindo até agora, vai lá, terminando aqui, segue lá o perfil do Pássaro, acompanha ele, né, acompanha a caminhada, a trajetória, é um guerreiro importante. Valeu, Pássaro, boa noite para você, meu irmão. Valeu, Guilherme, somos democracia. Tamo junto.